Olá, sexto ano, bom dia. Iniciando mais uma aula da semana. Hoje é a nossa primeira aula da semana, quarta-feira, dia 17/11 de 2021. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre medida de massa, certo? Já falamos um pouquinho sobre o quilo, que é a unidade fundamental para medir massa, e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre ele, certo? Então, vamos ficar com todo o material, o nosso livro, o nosso caderno aberto. Vocês já colocam a data de hoje, dia 17, e vamos para algumas lembranças de que a gente falou sobre o quilograma, certo? Então, os instrumentos empregados para medir massa, vocês já conhecem, é chamado de balança, certo? E existem diferentes tipos de balança que vocês já devem ter visto por aí na televisão, em supermercado, em farmácia, ou até mesmo na própria casa de vocês, pode ter algum determinado tipo de balança, certo? Então, a balança, ela vai medir a massa do corpo, certo? Então, a gente não pode confundir massa com peso, ok? Então, nós temos aí as unidades de medida da massa, que é o quilograma, é a unidade fundamental. Então, juntamente com as outras unidades, ela tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, certo? Então, nós tiramos só o prefixo metro, como eu já falei, é a mesma tabelinha. Se a gente quiser utilizar o metro quadrado, o metro cúbico, o litro e o quilo, nós vamos utilizar a mesma tabela. A gente só vai tirar a unidade fundamental e substituir pela unidade que a gente deseja, que no caso agora é o quilo. Então, nós temos quilograma, hectograma, decagrama. Aí vem o grama. Aí depois nós temos os submúltiplos, não é isso? Que é decigrama, centigrama e miligrama. Então, nós temos aí os múltiplos, que são os maiores, e os submúltiplos, que são os menores, certo? O miligrama é o submúltiplo do grama mais empregado em situações em que a gente costuma medir massa pequena. Então, vocês podem encontrar isso em produtos, certo? Na sua casa, que temos aí geralmente utilizados em miligrama, que é o mg, certo? Ou também o kg, que é o quilograma. Mas o miligrama, ele é mais encontrado. Você pode encontrar em diversos tipos de embalagens, né, de pacotes, de objeto, você pode encontrar aí o miligrama. Então, além dessas unidades que nós falamos, que são os múltiplos e os submúltiplos do quilo, nós temos o quilate e a tonelada, certo? Que são unidades aí um pouco maiores, mas que servem para medir grandes massas, né? Onde o quilograma não vai suportar. Então, a gente tem aí o quilate e a tonelada, certo? O quilate
é para medir massas muito extensas, né? Muito pesadas mesmo. E o quilátero para medir pedras preciosas e metais preciosos. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar em tonelada e quilates. Se não, agora você já sabe quais são as unidades diferentes de massa e para que servem, ok? Então, a tonelada, ela equivale a 1000 quilogramas, certo? E um quilate equivale a 0,2 gramas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um elefante africano adulto tem cerca de 7,5 toneladas. Ou seja, eu pego esse número de toneladas e multiplico por 1000 quilos. Então, veja como é bem mais acima do que o quilograma. É 1000 vezes mais, certo? O valor. Então, se eu tenho aí 7,5 toneladas, eu vou multiplicar por 1000 e vou ter 7.500 quilos. Então, independente se eu tenho tonelada, eu posso transformar para quilograma. E depois eu posso transformar para qualquer uma das unidades. Basta primeiro eu multiplicar por 1000 quilos, se eu quiser, em quilograma, né? Ou então, de quilograma, eu também posso transformar aí para tonelada, dividindo por 1000, certo? Então, nós também temos aí um exemplo, né? Vou dar outro exemplo agora de um diamante que tem de 9 quilates. Ele tem 1,5, 1,8 gramas, certo? Então, o quilate é igual a 0,2, certo? Então, eu pego o meu valor e é só multiplicar aí por 0,2 grama, se eu quiser transformar de quilate para grama, certo? Mas essas transformações nós vamos fazer durante as aulas e durante também, não só a aula de hoje, como as próximas aulas que virão, certo? Então, vamos começar agora. Vocês vão anotar aí no caderno a atividade de classe e vamos começar com a primeira questão, certo? Questão de número 1. Quantos quilogramas há em 1,5 toneladas? Então, essa primeira questão retrata o exemplo do elefante, certo? Eu tinha dado o exemplo do elefante anteriormente e disse que bastava multiplicar por 1000 quilos para encontrar o resultado. Então, vocês vão colocar aí agora na primeira questão, quanto quilograma há em 1,5 toneladas, certo? Ou seja, 1 inteiro e 5 décimos de tonelada, certo? Questão agora de número 1. Então, você vai identificar quantos quilogramas há em 1,5 toneladas, ok? Então, você vai começar resolvendo a questão de número 1. Questão de número 2. Calcule em gramas, certo? Questão de número 2, calcule em gramas. Letra A,
1/4, certo? Vocês botam aí 1/4 e letra B, 3/4. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma fração, então, nós vamos aí tá relembrando essa parte de números decimais. Porque se eu tenho uma fração, onde eu tenho um numerador e um denominador, para eu encontrar qualquer valor, eu sempre tenho que dividir o meu numerador pelo meu denominador para poder encontrar um número decimal. Aí, esse número vai ser o meu resultado, nesse caso aí, que ele pede em gramas, certo? Então, você tem a questão 1 e a questão 2 para fazer agora aí no seu caderno. Vamos agora observar a resposta da primeira questão. Quantos quilogramas há em 1,5? Como eu já falei, nós vamos pegar 1,5 e multiplicar por 1000. Como é uma multiplicação que só tem números com zero, multiplicações, como já vimos, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, a gente só anda com a vírgula para a direita, certo? Não precisa fazer a continha toda de multiplicar. Basta, se eu estou multiplicando por 1000, basta eu crescer o meu número para a direita. Então, eu vou retirar 3 casinhas. No caso aí, eu só tenho uma, que é o 5. Então, eu vou precisar do auxílio de mais um zero e de mais um zero. Porque uma casinha já é o 5, representa 10, a outra vai representar 100 e a terceira vai representar 1000. Então, se eu não tenho, eu vou completar com zeros, ok? Já foi o 5. 2, 3. Então, eu tinha aí 1,5 toneladas e agora tenho 1.500 quilogramas, ou seja, 1.500 quilos, certo? Aí na nossa questão 1, que eu espero que você já tenha resolvido e agora corrigido. Agora, na questão de número 2, se você teve alguma dificuldade para dividir o numerador pelo numerador, a gente vai observar agora. No caso, nós vamos revisar, porque isso já foi visto juntamente com o nosso capítulo de fração. Como transformar frações em números decimais. Basta dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos dividir 1 para 4 e vamos ver quanto vai ficar. Toda conta de divisão onde o numerador é menor que o denominador, eu coloco 0 para que ele fique maior, e o 0 e a vírgula para indicar que ele é decimal, certo? Então, agora que eu tenho um número maior, eu posso dividir 10 por 4, que dá somente 2 vezes. Novamente, eu ponho 0, não preciso mais colocar a vírgula, porque já tenho a vírgula, e agora eu tenho 5. Decimal exato, porque terminou aí em 0. Então, eu transformei, eu tenho 0,5.
0,25, certo? Aqui foi exato. Vamos ver na letra B, que eu tenho 3 para dividir para 4. Novamente, 3 é menor do que 4. Então, eu vou colocar o 0 para ficar maior e o 0 e a vírgula para indicar que ele já começa sendo transformado num número decimal, ok? Então, o mais próximo é 7. Novamente, eu tenho aí o 2, eu vou colocar o 0, que vai dar 5. 0,75 e 0,25. Então, eu tenho aí a resposta da letra A e a resposta da letra B. Toda vez que eu quiser transformar um número, se eu tiver uma fração, eu sempre tenho que dividir o numerador pelo denominador, certo? Vamos para a próxima. Questão de número 3. Questão de número 3. Façam a tabela do quilograma e transforme as unidades seguintes. Ponto. Questão de número 3. Fazer a tabela do quilograma e transformar, certo? Então, vocês agora já vão iniciar fazendo a tabela do quilo. Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Decigrama, centigrama, miligrama. É só lembrar da nossa tabela do metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu retiro o M de metro e coloco qualquer unidade que eu quiser. Pode ser o litro, pode ser o metro, pode ser o quilo, pode ser o metro quadrado, o metro cúbico. Então, tudo isso daí vocês têm que ir praticando, certo? Juntamente com a tabuada. Então, não deixem de praticar a tabuada, ok? Então, vamos para a letra A. A letra A, vocês vão transformar 15 gramas em quilograma. Vou botar aqui em cima, certo? 15 gramas em quilogramas. Aí você já vai colocando aí na sua tabela quanto fica 15 gramas em quilograma. Depois, 80 gramas em miligrama. Certo? 80 gramas em miligrama. Próximo. 2,3 decagrama em centigrama, certo?
54,75 gramas em centigramas, certo? 54,75. Então, já temos 4 e vocês já vão colocando aí na tabela de vocês, certo? 1,2 centigrama em Hg, que é hectograma. Trezentos e 78 gramas em dg, que é decigrama. Então, vocês já vão armando aí, podem colocar aqui as 6 linhas e a gente vai fazendo a transformação. Certo? Vamos lá. Vamos começar. Vou começar por aqui, já que, como eu citei primeiro, o 15 gramas, vamos começar pelo 15 gramas, certo? Então, 15 gramas eu vou colocar aqui. Como a gente só pode colocar um número em cada casa, então um vai ficar um pouco antes, porque quando eu ler 15, o 5 tem que estar no G, na unidade pedida, 15 gramas, certo? Para transformar para quilo, eu vou voltar. Se eu não tenho números suficientes, eu peço o auxílio do zero. E como eu estou voltando, não tenho número, eu coloco a vírgula onde foi pedido, ó, no quilograma. No quilograma. Então, 0,015, certo? Então, 0,015 quilogramas. Antes eu tinha 15 gramas, agora eu tenho 0,015. O segundo, 80 gramas. Tá aqui igual, 80 gramas, certo? Pra gente transformar para miligrama. Então, agora eu vou andar para a direita. Então, o número vai crescendo. Então, antes eu tinha 80, agora eu tenho 80.000 miligramas, certo? Então, isso aí eu quero que vocês façam a tabela e coloquem a representação, certo? Lembrando que essa atividade, ela já é para juntar os pontos da 4ª unidade. Então, você tem que tirar foto no final da aula, a tarefa de classe, a tarefa de casa, enviar pelo aplicativo para a nota, ok? Vamos para o terceiro, 2,3 decagrama. Quando o número tem vírgula, é o número que está acompanhado da vírgula que fica na unidade, né? Quando o número não tem vírgula, é o último. Mas quando o número tem vírgula, é o número que está acompanhado com a vírgula, ó, o 2, vírgula, que vai para o DAG, ó. 2 decagrama, aí eu ponho a vírgula, e o outro número na casa seguinte, que é o 3. Então, como é que eu faria essa leitura? 2 decagrama e 3 gramas, certo? É muito importante a tabela também para que eu possa fazer a leitura dos números, certo? Agora, nós temos lá o 54,75, ok? O 5 e o 4, lembrando que o 4, que está do lado da vírgula mais próximo, tem que ficar na casinha do grama. Ó.
Aí depois eu completo, ó, o 5 aqui na frente. Aí vem o 7 na última casa e o 5. Então, fica 54 gramas e 75 centigramas. É só a gente olhar para a casinha que está expressa o número e fazer a correspondência, certo? Então, agora a gente vai transformar para centigrama. Mas eu não tenho casa aqui para colocar, eu já tenho um número. Eu não preciso do auxílio do zero. Então, eu só vou mexer com a vírgula. Já que eu já tenho um número suficiente, eu vou tirar a minha vírgula daqui e ele vem para a unidade que eu estou pedindo, que é o centigrama. Mas como depois dele não tem nada, então eu não preciso colocar. Eu tinha a vírgula, agora não tenho mais. Então, fiquei com um número inteiro. Antes eu tinha 54,75. Agora eu tenho 5.475. Ou seja, inteiros, que é centigrama, ok? Então, eu não tenho aí mais números com vírgula, certo? Vamos para o próximo. 1,2 centigramas para transformar em hectograma. Então, vamos colocar o 1 no centigrama, vírgula, e o 2 vai para cá. Então, 1 centigrama e 2 miligramas. Para transformar para hectograma, então eu tenho que voltar muitas casas. E se eu não tenho um número, eu volto com o 0. Olha quantas casas eu voltei, certo? Quantas casinhas eu tive que voltar. Aí a vírgula vai continuar aqui mesmo? Não, ela vai para a casinha que eu pedi, que é o hectograma. Se eu vim com a vírgula, ela tem que sair daqui e vir para a casa que eu pedi do hectograma, certo? E agora o último, o número não tem vírgula, 378. Então, se o número não tem vírgula, o último número tem que ficar na casa do G, certo? Então, o 8. Aqui, ó. Então, 378, certo? O 378 tem que ficar na casa do G. Ó, o 8 aqui na casinha do G, certo? Para transformar em DG. O que é DG? É só eu andar mais uma casinha para frente. Ficou 3.780, certo? Olha aí a tabelinha e o 3.780. Então, nós temos aí a resolução junto com a tabela da questão de número 3, certo? Hoje, a atividade de vocês vai ser algumas questões que eu vou deixar foto no aplicativo, certo? Juntamente com essa atividade aí. Essa vocês têm que enviar e a de casa também. Só que a de casa vocês vão ver a foto no aplicativo, vão copiar do caderno direitinho, vão responder com a data de hoje e vão enviar também para a nota, ok? Então, excelente quarta-feira, ótima aula a todos e até a nossa próxima aula.